Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje também, novamente, é um review de materiais. E eu tô trazendo um review da aquarela da Artus, é a aquarela Missy que a Artus desenvolveu. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que é essa aquarela, as características dela, as técnicas que a gente pode estar usando, quais as diferenças dela para outras aquarelas assim da mesma linha, por exemplo, a escolar mesmo. E acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês como que é essa aquarela aqui da Artus. Primeiramente, a minha aquarela, ela é de 24 cores e vem 6 ml dentro dos tubinhos. Essa aquarela, ela vem em bisnaga. Como eu já usei elas, já coloquei aqui no meu godê, então elas já estão amassadinhas, tá? Mas é um tubinho de metal, vem 6 ml dentro. E na capa de cada uma, vem a corzinha, tá? O ideal é que quando vocês comprarem a aquarela de vocês testem no papel para ver qual é a cor de fato, porque geralmente o que vem aqui na nossa embalagem não é uma cor que chega à realidade da tinta. Então elas vêm assim, é uma aquarela, por ser de bisnaga, elas vêm bem cremosinhas, tá? E muito pigmentada. E aí a forma de você utilizar uma aquarela em bisnaga é depositando a tinta em um godê. Pode ser bem pouquinho, porque ela rende muito. Então um pouquinho de tinta que você colocar já vai render muita tinta. Só colocar água e dissolver a sua tinta. E aí você já pode utilizar. Então essa aquarela, ela veio 24 cores. Tem uma gama bem grande de cores para você utilizar. Tem as aquarelas também da própria marca, tem as de 6 cores, tem as de 12 cores, tá bom? Então tem uma gama aí bem grande para vocês utilizarem, dependendo da quantidade de tinta que vocês quiserem. Você pode estar investindo nas aquarelas de poucas cores. Aqui eu tô mostrando as duas formas que vocês podem estar utilizando. Eu prefiro utilizar a aquarela em pastilha. Então eu peguei todas as minhas cores de aquarela, comprei um estojo de aquarela e aí eu coloquei as minhas tintas aqui. Desse lado são minhas tintas da Pentel e desse lado aqui são as tintas da Artus. Eu espero que vocês consigam ver no vídeo que tem uma diferença entre as duas, tá? A aquarela da Pentel, ela é mais brilhosa, enquanto a aquarela da Artus é mais seca. Tá bom? Então isso já é um diferencial das duas, porque na hora que a gente colocar no papel, a gente vai ver essa diferença. Eu vou mostrar pra vocês ali no nosso teste. Nesse teste de cores aqui que eu fiz pra deixar dentro do meu godezinho, eu já fiz um lado, né, da Pentel e um outro da Artus. Essa tinta da Artus, ela tem uma característica mais opaca. Já de cara eu consigo perceber que ela é uma tinta mais opaca, enquanto a da Pentel, pelos meus testes, pela minha experiência com a Pentel, eu sinto que ela é mais transparente do que a tinta da Artus. Ela tem uma boa saturação de cores, tá? Mas não tanto quanto a Pentel, ainda acho que a Pentel é bem mais pigmentada, bem mais saturada a cor, mas são cores bem bonitas. Então aqui a gente tem, ó, 5, aliás, tons de azul, 3 de verde, temos o ocre, né? 3 de marrom. Tem uma gama bonita de cores, tá? Que dá pra gente utilizar bastante. E sempre que eu compro minhas aquarelas, eu já faço logo esse swatch de cores, tá? Já com os testes também. Esses testes aqui eu vou fazer junto com vocês para vocês verem como que funciona na prática o teste das cores. Mas, a princípio, eu vou mostrar a diferença para vocês da aquarela da Artus para a aquarela da Pentel. Eu fiz da mesma forma, tá bom? Utilizei a mesma quantidade de tinta, de água nas duas e acredito que também no vídeo dê para perceber quanto que a aquarela da Pentel ela é bem mais pigmentada e mais saturada do que a aquarela da Artus. Durante o processo de pintura, eu sinto que a Artus ela tende a clarear bastante o tom depois de seca. Então aqui, ó, eu fiz tanto a tinta ela mais pigmentada quanto ela mais aguada pra gente ver a diferença. Enquanto a da Pentel, ela permaneceu bem pigmentada, bem saturada, a da Artus, ela clareou muito, tá?
Então, tem como a gente construir camadas, logicamente, tem como a gente usar mais pigmento, a tinta bem mais pigmentada, para conseguir atingir um nível mais saturado. Mas num uso ali de 50% tinta e 50% água, a gente consegue essa tonalidade das cores. Essa questão da saturação, gente, não é uma coisa ruim, tá? Até mesmo a questão dela ser mais opaca, não é uma coisa ruim. Ela é parecida com uma guache, só que a guache ela é bem mais opaca. A diferença é que essa aquarela ela tem um pouco mais de opacidade e tem artistas que gostam dessa opacidade, enquanto eu já prefiro a aquarela mais transparente, tá? Mas não é uma coisa ruim, é apenas uma característica dela, que dependendo do seu gosto, da sua intencionalidade na pintura, vai influenciar. Mas não necessariamente é uma coisa ruim da aquarela. Então vamos lá, vamos começar os nossos testes aqui com a aquarela. Eu vou utilizar a tinta da minha pastilha, por questão de praticidade mesmo. Eu acho que a pastilha é mais prática do que a bisnaga, do que eu ter que ficar aqui despejando a tinta. Então, primeiro, a gente vai fazer a transparência e camadas da tinta. Dentro da própria cartela de cores da aquarela, eu percebi que tem algumas cores que são mais transparentes, enquanto outras elas são mais opacas. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o tom azul aço, ela é uma tinta mais opaca. A minha mistura, ela não tá nem com muito pigmento, tá? Não tem nem muita tinta. E a gente percebe que ela cobre ali a parte preta, né? Já demonstra aqui que ela é uma aquarela mais opaca. Se eu fosse trazendo um pouquinho mais, ó, eu consigo uma transparência, tá? Agora aqui do lado eu vou fazer com uma cor mais transparente para vocês verem. Vou estar utilizando o azul ciano. Ela tá mais pigmentada aqui. E aí a gente com um pouquinho de água vai limpando o pincel. Limpa o pincel na água, tira o excesso e venho trazendo. Essa tinta ela já tem uma certa transparência. Vou colocar aqui ó, um pouquinho mais de pigmento aqui nessa parte superior da tinta azul aço. Então, ó, um pouco mais de pigmento que eu coloquei aqui, ela já cobriu bem a parte preta. Enquanto essa daqui, que também tá bem pigmentada, a gente ainda consegue ver bem a nossa linha preta, tá bom? Então, a gente vê que tem, ó, umas tintas que são bem mais opacas, enquanto outras são mais transparentes. Para a construção de camadas, eu vou fazer aqui em etapas, então eu vou pulando de exercício para o outro para dar tempo dela ir secando. E aí eu vou usar aqui esse tomzinho aqui, que o nome é vermelho mercúrio. E pra gente fazer exercício de camadas, a gente vai cobrir um espaço todo com a tinta. Vou fazer um retângulo aqui. E vou esperar secar. E por que a gente faz esse exercício aqui, gente? Porque durante a pintura a gente trabalha com a construção de camadas. Então, a gente precisa saber como que a aquarela ela vai reagir. Se ela vai soltar a tinta de baixo, ou se não, se ela vai ficar bem uniforme, se vai criar muitas manchas. No exercício de expansão, a gente vai utilizar água no papel, a gente vai molhar o espaço que a gente quer colocar a tinta. E aí a gente vai soltar os pinguinhos de tinta aqui dentro, para ver se essa tinta ela vai expandir bem pela água. Uma das características que são importantes na aquarela é essa expansão. A gente precisa que a tinta expanda bem
pra gente poder mesclar as cores, pra ela poder também criar menos manchas até. Peguei agora aqui a tonalidade verde musgo. E aí tem uma coisa interessante dentro dessa questão da expansão. Quanto mais a nossa tinta ela estiver pigmentada, menos ela expande. Ou seja, quanto mais tinta e menos água tiver na minha mistura, menos ela vai expandir. Se eu colocar mais água, mais ela pode expandir. Então eu vou fazer das duas formas. O meu papel, ele tá molhado, e aqui a minha tinta ela tá mais pigmentada, mais concentrada. Então a intenção é que ela crie nessa expansão aqui. Agora eu vou adicionar mais água na minha mistura. Olha como que ela expande bem mais do que ela concentrada. Então, para vocês verem que a tinta, ela expande, tá? Mas também vai depender da forma que a gente usar a tinta. Eu não poderia aqui, talvez, usar a tinta concentrada e falar para vocês que a aquarela ela não tá expandindo. Porque tem as formas corretas também da gente fazer essa tinta expandir, tá? Aqui, ela tá tendo uma certa expansão, mas não muito. Enquanto aqui embaixo ela já se expandiu bem. Então, a expansão dela é mediana. A gente consegue ter uma expansão aqui também, né? Visando que ela é uma aquarela aí para a linha escolar e a linha estudante, tá? Agora eu vou fazer aqui a mescla de cores. Vou usar duas cores aí opostas que a gente consegue misturar e fazer uma nova cor. Então, vou utilizar essas duas cores para fazer o verdinho no meio. Eu senti, gente, que ela mistura muito bem, tá? Não tem essa dificuldade da gente mesclar as cores. E fica um degradê também bem bonito, bem suave, não fica uma coisa assim bem marcadona, sabe? Então, eu acho que esse ponto aqui dela é muito bom. A gente consegue criar cores com facilidade. E fica bem bonito. Vou voltar aqui para o meu exercício das camadas para ver a questão de construção de cores. Eu vou usar a mesma misturinha que eu usei do início, não vou acrescentar água, nem vou acrescentar pigmento, tá? Ó, com a mesma mistura eu vou fazer a camada. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho afastado para vocês verem a primeira camada da segunda. E aí vamos esperar secar para ver como que ela vai ficar aqui nessa questão das camadas, tá? Enquanto ela vai secando, eu vou mostrar para vocês aqui no outro espacinho a expansão da tinta com outras tintas, tá? Inclusive, gente, essa é uma cor que eu acho muito interessante da aquarela Dark Cruz, que é uma cor de rosa, o nome dele é rosado, e é uma cor que não tem nas outras aquarelas. Você pode até encontrar ela em aquarelas estudantes e profissionais, mas dentro dos godezinhos mesmo ela não vem, a gente precisa comprar ela separada, tá? Na aquarela da Pentel mesmo não tem essa cor. E é uma cor muito bonitinha, parece uma cor de iogurte.
eles têm umas cores assim um pouquinho mais diferentes, sai um pouquinho do normal de todas as aquarelas. E eu acho isso legal, deles terem criado essa cartela de cores diferenciada. Vou utilizar agora a cor vermelho escarlate. Com mais água, ela expande bem mais do que ela mais pigmentada, tá? Então você consegue umas propostas diferentes dentro dessa expansão que ela cria. E é uma expansão bem bonita, eu gostei da expansão da Artus. Aqui, ó, a gente vê que ela chegou a mesclar um pontinho no outro, tá? Então ela realmente tem uma expansão boa e fica suave. Para a próxima camada, eu peguei um pouquinho mais de tinta, tá? E vou fazer aqui a nossa terceira camada. Até agora não abri o pigmento de baixo, ó, aqui nessa parte já tem 3 camadas e não arrastou a tinta, nem criou manchas também. Uma coisa importante, gente, como eu falei lá no início, né, é que aqui tinha uma diferença nas duas cores. No caso, a Pentel, ela é mais brilhosinha, né? Enquanto a da Artus, ela não é. Só que mesmo quando ela seca, ela fica até com um aspecto assim de porosa, ela não tem aqueles pozinhos, como tem algumas aquarelas bem escolares. Ela não fica com essa sensação não, tá? Ela não solta nada, nenhum pozinho do papel. Fica bem lisinho como qualquer outra aquarela. Tem mais pigmento do que água. E vou adicionar aqui minha quarta camada. Então, gente, esse é o resultado aqui do review da aquarela da Artus. Minhas considerações finais aqui para a aquarela. Eu realmente sinto que ela dá uma clareada nos tons depois de seca, tá? Ela fica assim com uma aparência mais de aquarela opaca. Eu não sinto que ela tenha uma transparência, uma vivacidade assim muito grande nas tintas, né? Em comparação com outras marcas de aquarela. Mas ainda assim, ela conseguiu aqui ter algumas cores com uma transparência bem legal. A gente consegue construir camadas tranquilamente com essa aquarela. A mistura de cores dela também achei que foi excelente. Eu não tive dificuldade nenhuma aqui em fazer essa mistura. Não precisei ficar mexendo muitas vezes ou realmente pegar a tinta aqui e misturar as duas, né? Então só de misturar uma cor com a outra aqui, já juntei um pouquinho, as duas já se misturaram e formaram uma nova cor. E também a expansão dela, que eu achei ok. Para uma aquarela do nível escolar, ali, mediano para o estudante, né? Ela tá com uma expansão bem legal. Então, como eu mostrei, quanto mais água ela vai expandir, melhor, né? E menos água, ela se concentra mais, tá? Mas ela teve uma expansão boa. E aí, novamente, trazendo aqui a cartela de cores para vocês. Essa opacidade da tinta é uma característica dela, mas não é uma coisa que seja uma característica ruim, porque isso vai depender muito do artista, né? De qual a sua intenção com a arte, se você prefere a transparência ou não. Então, você vai ter que, na verdade, testar algumas tintas, né? Algumas marcas, para você sentir qual é a sua necessidade ali, qual é a tinta que você vai se adaptar mais, que você vai gostar mais, tá? Gostei muito da cartela de cores que ela tem, tá? E daí vocês só fiquem atentos na hora de escolher, né, a quantidade de cores que você vai querer comprar, porque dependendo, pode ser que não venham algumas dessas cores. Então, como a minha é 24 cores, veio umas cores bem diferentes aqui que eu achei bem interessantes.
Então, gente, esse é o resultado do nosso review dessa aquarela da Artus. No geral, eu achei que ela é uma aquarela ótima para iniciantes, tá? Acredito que dê pra gente fazer bastante artes legais. Eu vou trazer mais conteúdos aqui com a Artus para vocês verem como que ela funciona diretamente também na pintura, porque aqui a gente só fez um teste, né? Então, durante a pintura, utilizando as técnicas da aquarela, a gente vai ter um resultado e uma visão melhor de como que a aquarela ela funciona, tá ok? E eu gostaria também de pedir para vocês, comentem aí o que vocês gostariam de ver por aqui no canal, quais reviews de outras aquarelas vocês gostariam também, e eu venho trazendo para vocês, tá? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos e se inscrever. E até o próximo vídeo!